Nesta aula, nós vamos falar sobre revisão de literatura, um item muito importante do TCC. Os objetivos dessa aula são esclarecer o que é revisão de literatura, explicar como fazer uma revisão de literatura e instruir sobre citações e referências bibliográficas. Então, já vamos passar para a segunda atividade que está sendo solicitada lá no ambiente virtual. Atividade avaliativa 2, né? Então, qual é o enunciado? Agora vamos colocar em prática o que aprendemos. No arquivo editável do TCC, vamos inserir as informações da próxima etapa do trabalho, que é a revisão de literatura e as referências, apenas substituindo o X e as informações em vermelho, que são as explicações. Lembre-se que todos os integrantes do grupo deverão fazer a postagem do mesmo trabalho para cálculo de pontuação. Confiram também os arquivos, TCC Pronatec, instruções, cursos e eventos, que possuem mais informações para a elaboração dessa atividade, e a página 11 do TCC Pronatec, Manual e Normas Gerais, que estão no tópico da apresentação da nossa disciplina. Bom, já dei para vocês aqui a página certa, onde vocês vão ver informações em relação à revisão de literatura, né? Tinha um textinho lá inicial, nessa semana aqui dessa atividade, mas aqui eu vou tentar explicar para vocês de forma que fique um pouquinho mais compreensível. Quem ainda não fez, a oportunidade de melhorar um pouquinho o seu trabalho. Então, vamos seguir aqui nas próximas etapas. Aula sobre revisão de literatura, nós recomendamos também que seja assistida as duas aulas seguintes, que vão tratar de citação e referencial teórico. São elementos fundamentais na hora de elaborar a revisão de literatura. Na verdade, entra tudo junto. Na revisão, a gente fala do que a gente já leu, do que a gente já estudou, fala de autores, e aí, já que eu estou falando de autores, eu preciso citar quem são essas pessoas, e uma vez que eu cito, eu preciso referenciar, porque o trabalho acadêmico, científico, ele sempre tem que ser feito de maneira que outras pessoas que tenham interesse semelhante possam replicar o trabalho. Então, elas precisam checar se for necessário, se aquela referência existe mesmo, ou utilizá-la para outros fins também. Por isso, essas questões são importantes. Ah, mas professora, tem gente que fala bibliografia, tem gente que fala revisão de literatura, revisão bibliográfica, revisão literária. Qual que é o certo? Não tem certo, são formas diferentes de falar, são sinônimos. Ou seja, tratam-se de diferentes formas de denominar a mesma atividade. Contudo, tem pessoas que não gostam de falar, por exemplo, revisão bibliográfica. Não gostam de colocar lá no final bibliografia ou referências bibliográficas. Tem gente que não gosta de fazer isso, porque Bíblio faz menção a livro, né? E aí, hoje em dia, muito se é pesquisado na internet e também tem as entrevistas, tem CDs, tem arquivos de áudio, uma série de coisas, de locais onde podemos buscar informações. Então, por isso é muito comum que lá no final tenha só o termo referências, e por isso que muita gente fala revisão literária, porque, na verdade, aí engloba uma série de questões. E revisão de literatura, que é como nós vamos chamar aqui, nada mais é do que a necessidade de buscar saber mais sobre um determinado assunto para respaldar, fundamentar, embasar aquilo que vocês estão pensando ou trabalhando. É buscar textos, seja em livros, relatórios, artigos ou páginas da internet, e várias outras fontes de informação, preferencialmente que obedeçam ao rigor acadêmico para auxiliar na sua pesquisa. Por que isso, pessoal? Porque a gente tem que entender que nós já vivemos no século 21, né? Estamos no ano 2018, muito já foi estudado, muito já foi pesquisado, a área de eventos já existe há muito tempo, e várias outras áreas, vários outros campos de estudo. E ainda que seja uma área nova, sempre vai ter alguém que vai ter trabalhado por alguma perspectiva, algum ponto que você pode utilizar numa área nova. Então, antes de você começar a fazer textos dizendo que descobriu a roda, é importante saber
primeiro se alguém não descobriu a roda antes, né? Então a gente tem esse conhecimento indo atrás de informações sobre aquilo. E aí, para você demonstrar para o seu leitor que você está falando sobre aquele tema e que você já leu sobre aquele tema, sabe o que as pessoas falam e por isso você está falando tal coisa, aí você faz esse texto que é chamado de revisão de literatura, ok? Então, como eu adiantei, nós fazemos essa revisão de literatura porque precisamos ter uma orientação do que já foi estudado sobre o assunto. Então, é fundamental conhecer um pouco mais desse universo que a gente quer pesquisar, quer ainda adentrar, com base no que foi publicado e relatado antes de partir para a prática. Além disso, pode-se também contar com as pessoas que possuem um grande conhecimento na área devido a anos atuando na prática. Existem metodologias específicas para obter determinado saber, né? Por exemplo, se eu sou uma historiadora e quero saber o que aconteceu com alguma comunidade tradicional, de repente, existe possibilidade de você utilizar uma metodologia de história oral, história de vida, por exemplo, para você buscar informações a partir do relato oral mesmo daquela pessoa, né? Então, essas são maneiras de buscar de buscar ter conhecimento sobre alguma coisa, né? E aí o jeito mais comum que se tem de fazer isso, o que é mais usual é buscar de fato livros que falam sobre o assunto, artigos que falam sobre o assunto, de repente entrevistas com especialistas, né? Buscar prontas, né? Entrevistas que já foram realizadas, além dessas possibilidades de você mesmo realizar a partir de algum instrumento, algum método de suas ações. Bom, depois de obter todo esse conhecimento, o estudante deve elaborar um texto com suas próprias palavras, baseado nas informações que obteve a respeito do assunto em questão. Mas atenção, é importante especificar onde as informações que você está usando foram obtidas, se em livro, em revista ou entrevista, etc. Bom, para o nosso trabalho em questão, o aluno ele pode buscar na literatura especializada, como eu já falei, ou fazer pesquisas sobre o que já foi experimentado em outros eventos com essa característica, tanto que deu certo quanto que não deu certo. A pesquisa pode ser realizada com base em aplicação de questionários e entrevistas com gestores e funcionários de empresas de evento da sua cidade ou com o departamento de evento de instituições públicas, das quais você possa ter algum acesso. Também podem ser pesquisados aspectos gerais do planejamento e organização de eventos, de forma a respaldar o planejamento do grupo. Lembre-se que as informações constantes nesses itens deverão ser referenciadas, mesmo as extraídas da internet. As citações e referências bibliográficas, que é o último tópico aqui dessa aula, eu vou só adiantar, né, algumas coisas, porque depois vamos falar especificamente sobre cada uma delas. Bom, conforme acabamos de aprender, quando o aluno faz a revisão de literatura, ele precisa especificar a fonte do conhecimento obtido. Essa ação de especificar é mais conhecida como citação, que trataremos de forma específica mais à frente. Mas depois que você cita a autoria daquele conhecimento, você precisa apresentar referência de onde está aquele conhecimento. Essa ação é chamada de referencial bibliográfico ou simplesmente referências.